O pacto eterno da graça. Maravilha, né? Nosso versículo inicial se encontra em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Vamos ler aqui a Nova Versão Internacional. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Graças a Deus, louvado seja Deus. Igreja preciosa do Senhor, povo santo e amado, escolhidos desde antes da fundação do mundo para serem filhos de Deus, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Glória a Deus. Meus amados, hoje eu quero falar do pacto eterno da graça. A graça, ela é um pacto que é eterno. Veja, o pacto da lei que foi dada por meio de Moisés foi um pacto transitório. Foi um pacto que foi dado com prazo de validade, vamos dizer assim. Foi o pacto da lei. Foi dada por meio de Moisés e Paulo disse que aquele pacto tinha um caráter transitório. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz isso, que a glória do pacto da lei era uma glória que desvanecia, né? Que ia se desvanecendo. Paulo usa esse termo, né? Ou seja, era um pacto transitório. Era como uma luz que brilhava, mas que ia se apagando aos poucos. Paulo usa aquele episódio de Moisés, né? Quando ele recebeu a lei. Moisés desceu com o rosto brilhando, como um sol, né? E segundo o apóstolo Paulo, as pessoas nem conseguiam olhar para a face de Moisés devido à glória do rosto de Moisés que ele recebeu ao receber as tábuas da lei. Foi algo realmente glorioso. Porém, segundo o apóstolo Paulo, aquela glória era transitória. Por quê? Porque, obviamente, o Senhor já tinha preparado uma nova aliança. Veja bem, gente, vamos entender uma coisa. Deus, ele não trabalha com improvisos, nunca trabalhou, obviamente. Improviso é uma coisa humana. Deus nunca improvisou com nada. Tudo sempre esteve no pleno controle de Deus. Entende? Deus, ele é soberano. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. É uma ciência plena, uma ciência prévia, percebe? Deus sempre teve essa presciência de tudo, esse conhecimento pleno e prévio de todas as coisas. É uma característica do nosso Pai, amado, do Criador de todas as coisas. Então não pense que Deus improvisou. Deus lançou aqui a lei, mas a lei foi um erro, e Deus, no caso, criou a graça para substituir a lei, porque a lei foi um erro. Não, a lei não foi um erro. A lei veio para diagnosticar o pecado. É bom você entender isso, né? O apóstolo Paulo disse que a lei foi um ministério de morte e de condenação. Por quê? Porque a lei, de fato, trouxe a condenação. A lei veio para diagnosticar o pecado, né? Para apresentar ao próprio homem a sua condição pecaminosa e trazer, então, aquela sentença que Deus havia dado. Olha, se você pecar, certamente morrerá. Então a lei veio para tornar isso pleno, para trazer não só a morte que já havia entrado no mundo, né? Paulo disse que o primeiro homem pecou e por meio dele entrou a morte, né? Então a morte já estava no mundo, só que a lei veio para trazer, além dessa morte que já estava no mundo, trazer também a condenação. Então o homem passou a ser morto espiritualmente, né? Além de ter a morte da alma naquele período e do corpo, obviamente, né? Que isso é natural, como a gente sempre diz aqui, né? A morte do corpo é algo natural, porque o corpo é pó e o pó tem que voltar para o pó. Mas além do corpo, a alma ia para a morte e ficava presa na morte. Então o corpo biológico morria e a alma ficava presa na morte, e o espírito, enquanto estava habitando aqui no corpo, durante o período do pecado, quando o pecado foi imputado, então o espírito também não atuava, não havia atuação espiritual. Havia uma inoperância espiritual. Por isso que Paulo diz que durante o período da lei, antes da cruz, no império das trevas, eles estavam mortos em pecados e delitos, e Paulo disse que eles eram conduzidos apenas pela carne. Interessante Paulo falar isso, né? Olha, antes, no outro tempo, ou seja, antes da cruz, antes da graça, nós éramos conduzidos só pela carne e pelos pensamentos carnais. Por que Paulo disse isso? Porque não havia vida espiritual por causa do pecado. Vocês entendem? Então, a lei trouxe essa morte plena e condenação. E a lei também serviu, obviamente, para trazer o juízo, né? Porque se Deus tinha que julgar,
as pessoas e condenar aqueles que eram destinados a isso, o Senhor precisava, obviamente, de uma legislação, vamos dizer assim. Então a lei serviu para isso. Então ela veio para diagnosticar o pecado, veio para trazer plena morte, condenação. Então por isso Paulo disse, a lei foi um ministério de morte e de condenação. Entende? Então a lei veio para isso. E então ela teve essa importância, o primeiro pacto teve essa importância. Só que no que se refere a salvar, a trazer vida eterna, a lei não tinha essa capacidade, nunca teria. Porque a lei passava pelo cumprimento das ordenanças que eram feitas por meio da carne. Entende? E a carne não tem capacidade de cumprir as coisas de Deus, nunca teve. Paulo disse então que a lei estava enferma pela carne, percebe? Paulo falou isso por quê? Mais uma vez, porque a lei era cumprida, os mandamentos da lei eram cumpridos por meio da carne. E nenhum homem conseguia, na verdade, cumprir plenamente a lei para alcançar a vida eterna por meio daqueles mandamentos. Por isso, então, que houve a promessa de uma nova aliança. Mas, repito, isso não foi um improviso de Deus. Não foi um improviso. Então, amados, vamos entender que esse pacto predestinado, entende? Um pacto predestinado por Deus, ele, na verdade, foi feito entre Deus e Abraão antes mesmo da lei. Interessante isso, né? Só que veio a lei, com toda essa função que eu falei para vocês agora, né? Depois da lei, então, veio a consumação do pacto prometido. E esse pacto, eu quero que você entenda isso, ele é eterno. Ele é eterno. Muito interessante isso, né? O que acontece é o seguinte, amados. Muitas pessoas têm uma visão carnal acerca desse pacto. E é importante você ter isso em mente para você não confundir aí o meio de campo e se enrolar nesse raciocínio. Você não pode ter uma visão carnal sobre isso. Porque as pessoas veem essa promessa, por exemplo, né, que nós lemos aqui em Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, muitos veem ainda carnalmente este pacto. Porque a pessoa lê, né, e ela fala assim, olha, tá vendo, a promessa do novo pacto foi para a comunidade de Israel e de Judá. Observem bem, nessa época aqui, os israelitas estavam divididos, vamos dizer assim, do ponto de vista político. Isso era uma divisão política, né? Havia o reino de Israel e o reino de Judá. Então, todo o Israel estava dividido em dois reinos, vamos dizer assim. Mas, repito, era uma divisão mais política do que qualquer coisa. Só que para Deus, amado, Israel é o Israel todo. Entende? É o Israel inteiro. Quando diz a casa de Israel ou comunidade de Israel, que era o reino, né, de Israel, ou o reino ou comunidade de Judá, ou casa de Judá, como aparece em algumas versões bíblicas, né? Quando fala dessas duas casas, dessas duas comunidades, está falando de todo o Israel. Só que a visão que nós temos que ter não é mais carnal, entende? Essa promessa de um novo pacto, que foi registrada aqui por Jeremias, na verdade, há uma revelação, obviamente, para se entender isso, né? Na verdade, era um pacto prometido para o verdadeiro Israel. Observe bem esse detalhe. Cristiano França, como assim? Quem é o verdadeiro Israel? Somos nós, a igreja. O verdadeiro Israel não tem relação com a carne, com origem carnal. Não importa se é judeu, se é gentil. A promessa foi feita para o verdadeiro Israel. Cristiano França, por que então que a promessa cita a comunidade de Israel, a comunidade de Judá? Parece que está falando do Israel carnal. Observe, mais uma vez, quando fala dessas duas comunidades, ou dessas duas casas, né? Casa de Israel, casa de Judá, os dois reinos, está se referindo à totalidade de Israel. Só que a visão na nova aliança é espiritual. Então, quando cita a casa de Israel e a casa de Judá juntas, está falando de todo Israel. Só que a visão, vou repetir, é espiritual. Vamos entender isso ao longo do estudo, tá? Para você entender. Primeiro vamos entender que o pacto da nova aliança, ele não é um pacto para a carne. Mesmo porque a nova aliança é o ministério do Espírito, né? Paulo deixou isso muito claro. O ministério do Espírito. Então, o pacto foi e é e sempre será um pacto para o Espírito, eterno. Não tem a ver com carne. Vamos ver rapidinho o contexto. Vamos ler de novo Jeremias 31, 31. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ou seja, com todo o Israel.
É isso que significa. Quando cita os 2 reinos, está se referindo a todo Israel. Só que a visão, repito, é espiritual. 32. Observe bem o 32. Olha só o início. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Percebe? É uma nova aliança, não é como aquela. Ou não é aquela aliança melhorada. Não é a mesma aliança, como alguns insistem em dizer, né? Como se a nova aliança fosse a antiga aliança recauchutada ou melhorada. Não. É uma nova aliança, realmente nova. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser senhor deles, diz o Senhor. Observem bem. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Veja, todo Israel. Tá? Mas que Israel, Cristiano? A gente vai chegar lá. Porei a minha lei no íntimo deles. Opa, é diferente. Então quer dizer que a lei não é a lei gravada com letras em pedras? Negativo. Por isso que Paulo disse, gente, o ministério da morte gravado com letras em pedras. Você lembra que Paulo falou isso aos Coríntios? O ministério da morte gravado com letras em pedras. Foi a lei. A nova aliança, o novo pacto eterno, não seria como o primeiro que foi para o Israel carnal. Aqui você já começa a observar a diferença das alianças. Esse é o primeiro ponto. A primeira foi em tábuas de pedra para aquele Israel. A segunda é no coração. A lei foi posta no nosso íntimo. É a lei que Paulo chama de lei do Espírito da vida. É a lei de Cristo. É a direção do Espírito. Não tem mais letra gravada em pedra, percebe? Porém, a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Opa! Então quer dizer que não foi na pedra? Não, foi no nosso coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Olha que palavra maravilhosa. Mais uma vez alguém pode perguntar, mas irmão Cristiano, isso não era para o Israel carnal? Já que ele cita a comunidade de Israel, a comunidade de Judá, mais uma vez, isso se refere à totalidade. Por que então que o Senhor não falou que era um pacto do Espírito e que não tinha a ver com a carne? Porque esse momento aqui não era propício para isso, gente. O apóstolo Paulo diz que havia um mistério. O Paulo fala assim, o mistério que esteve oculto nas gerações anteriores, agora foi revelado. Agora no tempo de Paulo, né? Agora foi revelado. Que é o quê? Que os gentios são co-herdeiros. Observem bem. Os gentios, então, eram co-herdeiros. Os não hebreus, não judeus, os não israelitas, os que não tinham o sangue de Israel, também eram co-herdeiros. O que esse mistério que não era conhecido na época de Jeremias? Você entende por que tudo tem um tempo certo, né? Você entende por que isso não foi falado abertamente aqui? Foi citado casa de Israel, casa de Judá, parecendo que a nova aliança também seria ainda para o Israel da carne? Porque esse mistério não havia sido revelado aqui nessa ocasião. O mistério que, na verdade, o novo pacto não tem relação com a carne, esse mistério foi revelado através do ministério do apóstolo Paulo em especial, que foi o ministério dado aos chamados gentios, né, que eram os não-judeus, e essa participação dos não-judeus na promessa aponta que ela não tinha relação com a carne, na verdade. Não era para o Israel carnal, assim também como não era para os gentios carnalmente falando. É para a comunidade de Israel, só que a visão espiritual da coisa. Então a promessa feita lá em Jeremias de uma nova aliança apontava, sim, para Israel, mas a totalidade de Israel espiritualmente falando. Por isso que o Senhor falou, vai ser colocado no coração deles, no íntimo deles, no interior deles. Então nós hoje, amados, não somos gentios e nem existe também judeu. Para Deus não existe isso. Isso é um conceito humano, tá? Isso é um conceito humano. O cara é gentil porque ele não é judeu, ou ele é judeu porque não é gentio. Isso é um conceito humano e carnal. Para Deus não existe isso aí. Entende? Então você tem que colocar em mente isso. Essa promessa da nova aliança, ela foi feita para o verdadeiro Israel.
A gente já vai ver isso aqui na continuidade do estudo, tá? Primeiro é importante você entender que nós não devemos mais conhecer ninguém segundo a carne. Por isso eu digo, essa questão de judeu e gentil é um conceito humano. Para Deus não tem isso aí. A partir de Cristo, principalmente. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Amado, o que o apóstolo está falando aqui? Gente, a nossa relação com Deus não tem a ver com etnia. Percebeu? Porque essa coisa de etnia é carne. Entende? Ser brasileiro, ser israelita, ser japonês, chinês, americano, europeu, isso é carne. Não importa isso aí. A ninguém conhecemos segundo a carne. Percebeu? E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, Cristo como judeu, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Percebe? A nossa visão não tem que estar mais em Jesus como judeu segundo a carne. Por quê? Porque ninguém conhecemos segundo a carne. Não só Jesus, ninguém. Ou seja, quando Jesus morreu, amados, ele matou o velho homem. Né? Por isso Paulo fala, já estás mortos, vocês já morreram na carne, porque Cristo morreu lá na cruz e o nosso velho homem morreu com ele. Ou seja, esse conceito carnal acabou, então a ninguém conhecemos segundo a carne. Você percebe que o novo pacto não poderia ser estabelecido para o Israel carnal, uma vez que em Cristo essa questão de carne cairia por terra? A partir de Cristo, então, esse conceito de carne caiu. Nós vamos ver isso textualmente na Bíblia, daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso textualmente na Bíblia. Vamos continuar o raciocínio. Então, abençoados, o novo pacto foi estabelecido para a junção da casa de Israel e da casa de Judá, que eram dois reinos do Israel segundo a carne. Então, em Jeremias é citada a junção desses dois reinos no sentido de totalidade, né? A totalidade de Israel. Só que na época aqui de Jeremias não havia a revelação ainda do verdadeiro Israel. Entende? Eu vou repetir. O que o Paulo disse lá? O mistério que estava oculto foi revelado agora, que os gentios são co-herdeiros. Ou seja, não tem relação mais carnal. Não é questão de ser judeu na carne. Não. Os gentios também fazem parte. Os não-judeus também fazem parte. Isso significa que, na verdade, a carne não é levada em conta para isso. Tá? Então aquele pacto novo prometido ali em Jeremias era para o verdadeiro Israel. Só que essa revelação só veio através do ministério de Paulo. Somente a revelação da graça é que trouxe esse entendimento, que os gentios eram co-herdeiros. Tá? Gálatas 3, vamos ler do 11 ao 18, na Nova Versão Internacional. Olha só Paulo tratando disso aqui. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Olha só. Pois o justo viverá pela fé. Viver pela fé é o mesmo que não viver pela lei. Tá? É o contrário de se viver pela lei, é o viver pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, ou seja, as obras da lei, por elas viverá. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Ou você vive pela fé, ou seja, sem depender das obras da lei, ou você vive pela lei. Agora, se você praticar essas coisas, as obras da lei, por elas você vai viver e não pela fé. Por isso que as pessoas que estão debaixo de obras da lei até hoje, amados, elas não vivem pela fé. Elas pensam que vivem pela fé, mas elas não vivem pela fé. Elas vivem debaixo de obras da lei, ainda que elas digam que estão na graça. Porque muitas dessas obras que as pessoas praticam aí no meio do sistema religioso são obras da lei, mas eles dizem que são da graça. Né? Então são obras, seriam cerimônias que Jesus teria deixado. Né? Existe esse argumento, né? Jesus deixou algumas cerimônias. Não, Jesus não deixou cerimônia nenhuma. Ao contrário, ele veio acabar com as cerimônias. É isso que o povo não entende. Ele veio acabar com tudo isso para que o povo vivesse de fato pela fé, não baseado em obras da lei. Mas o sistema adaptou obras da lei e transformou em obras da graça. Tremendo isso, né? 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Louvado seja Deus, né? Quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14.
Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, ou seja, aqueles que não eram israelitas, que não eram judeus e por aí vai. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Observou isso aqui, amado? Esse era um mistério que estava oculto. Que o pacto de Deus, no caso o novo pacto prometido, não tinha relação com a carne. Se os gentios faziam parte dos planos de Deus, é porque na verdade não havia relação com a carne, não importa ser judeu ou gentio. Por isso mesmo Paulo disse, escrevendo aos Romanos no capítulo 9, ele disse, nem todos que são de Israel são israelitas. Porque o ser israelita é um sentido espiritual de ser. É a verdadeira Israel, a verdadeira Jerusalém, vocês estão percebendo? Que é da nova aliança, que é espiritual, não é o Israel segundo a carne. Por isso que Paulo falou, nem todos que nasceram em Israel, que são israelitas no sangue, são israelitas de verdade. Tremendo isso, né? Porque o israelita verdadeiro é aquele que pertence à genuína Israel. 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Paulo está falando da relação humana, né? O Paulo está dizendo o seguinte, gente, isso já é muito importante entre homens. Vocês imaginem entre Deus e os homens, é isso que Paulo está dizendo. Entre homens, isso já é muito importante. Quando um homem faz uma aliança com outro homem, quando essa aliança é acertada, é assinada, não pode ser mudada e nem acrescentada. O que está acordado, está acordado. Se entre os homens isso é importante, entre Deus e os homens muito mais. 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Observe esse detalhe importante aqui, olha só. A Escritura não diz e aos seus descendentes, no plural, como se falando de muitos, mas ao seu descendente. É interessante, amado, quando você observa lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7, a promessa é feita ao descendente ou à descendência, uma única descendência. O Paulo usa isso de maneira tremenda aqui, né? Então é o seguinte, a promessa não foi feita para os descendentes no plural, mas ao descendente, dado a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Olha só que coisa, vai observando isso aí. 17. Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois, olha só, não anula a aliança. Observe, amado. O Paulo deu um exemplo humano. Ele falou assim, olha, quando um homem faz uma aliança com outro homem, um acordo, e esse acordo é ratificado, né, ele é assinado, ele é combinado certinho, ninguém pode mudar. Ninguém pode se meter, ninguém pode acrescentar nada. Então Paulo está fazendo uma comparação dizendo o seguinte, se entre os homens, de um homem para outro homem é assim, imagina de Deus para o homem. O peso é muito maior, né? Então, Paulo está dizendo o seguinte, aquela aliança que Deus fez com Abraão, a lei veio, mas ela não pode anular aquela aliança feita com Abraão. Mais uma vez, a lei veio para diagnosticar o pecado, ela veio para conduzir o povo até Cristo, né, enquanto Cristo não se manifestasse, enquanto o descendente de Abraão não se manifestasse. Então a lei veio com esse cunho, né, de ser o aio do povo, de diagnosticar o pecado, de ser, né, um instrumento da justiça de Deus para trazer também condenação. A lei teve toda essa importância, vamos dizer assim. Só que ela não podia e ela não veio para anular o que Deus havia acordado com Abraão. É isso que Paulo está dizendo. Não anula, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Opa! A promessa dada a Abraão foi dada antes da lei. 430 anos antes da lei. E Paulo disse, a lei veio, mas ela não pode anular a promessa. Porque a aliança foi feita entre Deus e Abraão. E isso não pode mudar. Tremendo, né? 18. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa.
Percebeu? A lei veio depois da promessa. A promessa foi anterior à lei. Então a promessa não dependia da lei. A lei veio depois. Por isso que Paulo disse, a lei não pode mudar o acordo que foi feito entre Deus e Abraão. Assim como um acordo entre um homem e outro homem não pode mudar, né, por interferência de terceiros, obviamente o acordo de Deus com Abraão não poderia mudar por causa da lei. Esse é o argumento de Paulo aqui. Então, se a herança depende da lei, já não vem da promessa. Deus, porém, concedeu a promessa, né, gratuitamente a Abraão. Mais uma vez aí, gratuitamente, mediante a promessa. Então, amados, Abraão recebeu gratuitamente a promessa. Percebe isso? E a palavra diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão foi justificado pela fé. E a justiça de Abraão chegou até nós, aos filhos, demais filhos de Deus, por meio de Cristo. Cristo era o descendente direto de Abraão, observe bem isso. Então, antes da lei, Deus fez um pacto com Abraão, uma promessa. Deus depois enviou a lei veio para realizar tudo aquilo que ela veio para realizar, obviamente, mas ela não podia anular a promessa foi dada antes. E aí, em Cristo, percebeu? A promessa que Deus deu a Abraão foi realizada por meio de Cristo, e através de Cristo, essa promessa e todas as consequências dessa maravilhosa promessa chegaram até nós. Então, a justiça, salvação, vida eterna, tudo isso veio pela promessa que Deus deu a Abraão. Vocês estão percebendo o ponto? Aquela promessa não foi anulada pela lei. A lei não veio substituir aquela promessa. Ela não veio acabar com aquela promessa. A lei teve lá as suas funções específicas, mas a promessa foi dada antes da lei e se cumpriu depois da lei em Cristo. Vocês estão percebendo? Então aquele pacto que foi dito lá, que nós lemos em Jeremias, que seria feito com a casa de Israel, com a casa de Judá, que significa a totalidade de Israel, mas não um Israel carnal e sim um espiritual. Esse pacto foi estabelecido em Cristo. Cristo morreu, cumpriu toda a lei, derramou o seu sangue e foi o sangue do pacto eterno. Então aquilo que Abraão recebeu de promessa de Deus, em Cristo chegou até nós. Por isso que a palavra diz que nós somos abençoados com o crente Abraão. Percebeu? Porque por meio de Cristo, que era o seu descendente, nós nos tornamos co-herdeiros. Ou seja, em Cristo nós passamos também a sermos dependentes de Abraão. Mas veja, não pela carne. A carne foi excluída. Entende? Não é ser filho de Abraão na carne, na descendência sanguínea. Não. É espiritual. Por isso que não existe judeu nem gentio nesse aspecto. Isso é uma perspectiva humana. Entende? Então os filhos de Abraão não são os que são nascidos em Israel, que têm o sangue israelita. Percebe? São aqueles, na verdade, que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Hoje nós sabemos disso porque esse aspecto da graça nos foi revelado, né? Ou seja, a eleição. A eleição não tem a ver com a carne, ainda que muitos interpretem que tem a ver com a carne. Tem gente que diz até hoje, né, que eleição e predestinação tem a ver com Israel da carne. Não tem! Porque se tivesse a ver com Israel da carne, amado, então tudo que é revelado no Evangelho está errado. Tudo que Jesus fez não tem sentido. Vocês estão percebendo o grande erro disso aí? De interpretar as coisas de Deus carnalmente? Não, a eleição tem a ver com Israel da carne, é com os judeus da carne. Não. Isso não tem a ver com Israel da carne, tem a ver com Israel do céu, de cima. Espiritual, não tem relação com carne. Por isso que os chamados gentios, né, foram incluídos. Mais uma vez, para Deus não existe esse conceito, tá? Não existe, principalmente depois de toda a graça consumada, gente. Não existe judeu, gentio, essas coisas. Isso não existe. Isso é um aspecto humano. Estou repetindo isso para ficar bem fixado na tua mente. Tá? Porque para Deus é espírito, é espiritual. É tremendo isso, amado. Então a promessa da nova aliança dada à comunidade de Israel e à comunidade de Judá, na verdade, estava direcionada para o verdadeiro Israel. Só que na época de Jeremias isso não havia sido revelado ainda. Era um mistério que estava oculto, como Paulo disse. Nós, então, que somos filhos de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, sem relação com a carne, somos filhos da promessa, assim como Isaac era. Tremendo, né? A nossa mãe é a mãe livre, não a escrava. É a nova aliança.
Olha só Paulo falando disso. Gálatas capítulo 4. Vamos ler do 21 até o 31. 21 e 22. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Lembrem-se que a carta aos Gálatas praticamente é um puxão de orelha naquela igreja, né? Porque eles queriam viver debaixo da lei, estavam voltando, né? Eles tinham sido chamados na graça, como Paulo disse, e estavam voltando para um outro evangelho que na verdade não era o evangelho. Nós vimos isso na semana passada, né? Então Paulo está dando aquele puxão de orelha. Olha, vocês estão querendo viver debaixo da lei? Então digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Observe isso. Abraão recebeu a promessa, só que Abraão, até por uma atitude até impensada, vamos dizer assim, e com a anuência, inclusive, de Sara, sua esposa, Abraão tentou adiantar essa promessa. Então ele foi e teve um filho com a escrava. Abraão e Sara tinham uma escrava, que era Agar. E aí Paulo usa esse episódio de Abraão, sendo pai do filho da escrava, do filho de Agar, que no caso foi Ismael. O apóstolo Paulo usa essa história como uma metáfora das 2 alianças. Olha que interessante isso aqui. 23. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Então Abraão tinha recebido a promessa, né, de que ele seria pai, inclusive de uma grande nação. E aí, como eu disse, de maneira impensada, né, e até impaciente, o Abraão, com a anuência de Sara, concebeu um filho com a escrava. Só que esse filho nasceu de maneira natural. Não foi o filho da promessa, porque o da promessa nasceu pela intervenção de Deus. Isaac nasceu, amado, pela intervenção divina. Foi o poder de Deus que trouxe Isaac à vida. Interessante isso, né? Então, no caso da relação de Abraão com a escrava, não houve intervenção divina. Foi feito naturalmente. 24. Isso é usado aqui como uma ilustração, tá vendo? Uma metáfora, uma figura. Estas mulheres representam quantas alianças? 2 alianças. A antiga e a nova. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Olha só, observe bem isso. Porque a lei foi dada lá, irmão, no Monte Sinai. Você está percebendo a relação que Paulo está fazendo aqui, a ilustração? Só que ele disse o seguinte, essa aliança gera filhos para a escravidão. O que Paulo está dizendo? Que os que são das obras da lei são escravos. São filhos de Agar. Percebe? Da antiga aliança. Coisa tremenda, né? Amados, quantos hoje estão aí na escravidão, né, amado? São livres, mas se põem como escravos. Que coisa tremenda, né? 25 e 26. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia. Como eu disse, né? Ali foi dada a lei, né, a Moisés. E corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Pegou? O Israel carnal é filho de Agar, está debaixo da lei. Mas a Jerusalém do alto, pegou quem é a verdadeira Jerusalém? Não é a da terra, não é a Jerusalém do Monte Sinai, ou que recebeu a lei ali e que era escrava ali, né, na época de Paulo ali, hein? Mas a Jerusalém do alto é livre. O que é do alto? É espiritual. E essa é a nossa mãe. Meu irmão, que palavra tremenda. Você, eu, todos nós somos filhos da mãe livre. Somos filhos da Jerusalém do alto. Somos filhos da nova e eterna aliança. Observem bem isso. Vocês estão percebendo que não tem a ver com a carne? Com a carne era Agar. Ou seja, o filho da escrava, Ismael, aqui Paulo, claro, fazendo uma metáfora, né? Os filhos da mãe livre, não, é a Jerusalém de cima. 27. Pois está escrito,
Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. 28 e 29. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Observe bem isso. Como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, ou seja, o filho da escrava, perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, na época de Paulo. Por quê? Porque os da lei perseguiam os do Evangelho. Tremendo, né? Eu diria que isso acontece até hoje também, né? Ainda que estejamos em um outro momento, de certa forma isso ainda acontece, né? Porque as pessoas que se põem debaixo da lei perseguem aqueles que querem viver debaixo da graça e que vivem debaixo da graça. Tremendo isso, né? Claro que o contexto é outro, mas acontece mais ou menos a mesma coisa hoje. 30 e 31. Mas, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Glorificado seja o Senhor. Você está percebendo o quão profundo é isso aqui? Quem está debaixo da lei, então, está se colocando como filho da escrava. Percebe? Só que nosso chamado é sermos filhos da livre, porque somos filhos da livre. Não, ou seja, somos filhos da nova aliança. Paulo disse, essas duas mulheres são as duas alianças. A antiga é Agar. Já a outra mãe é a mãe do verdadeiro Israel, que é do alto, é de cima, é o Israel celestial. Você está entendendo, então, que não há relação com a carne na promessa de uma nova aliança? Amado, esqueça a carne. Então, abençoados, a lei nunca teria condições de dar vida eterna para ninguém. Por isso que a palavra diz na carta aos Hebreus, né? A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Entende? A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então as pessoas ficam hoje tentando, até hoje, amado, estamos no tempo pleno da graça. E por falta de entendimento, até hoje as pessoas querem se aperfeiçoar por meio de obras da lei. Vou jejuar para buscar o poder, vou sacrificar, vou andar de joelho no pó, vou passar um óleo. Gente, tudo isso é uma visão do Antigo Pacto. No Antigo Pacto, o azeite era um símbolo do Espírito Santo. Hoje você não tem que simbolizar, porque você tem o Espírito Santo. Mas as pessoas vivem de símbolo até hoje. Então passa óleo na cabeça, sacrifica, anda de joelho, e faz jejum, e veste aquela roupa, veste aquela outra. E outros guardam sábado, e outros guardam dias de festa judaica. E ficam sempre lembrando o Antigo Pacto, ou seja, ficam sempre se forçando a serem filhos de Agar, e não filhos de Sara. O Israel verdadeiro, que é o celestial, não o carnal, ele é filho de Sara, é filho da promessa, é filho da nova aliança. Eu quero recomendar para vocês um estudo muito, muito maravilhoso e interessante. A incapacidade da lei e o advento da graça. Você vai entender profundamente por que a lei foi incapaz de trazer vida eterna, salvação, justificação. Tá? E por isso a graça, obviamente, foi levantada. Como eu disse, não foi um improviso. Tudo sempre esteve dentro dos planos de Deus. Então eu recomendo muito esse estudo. Vou deixar na descrição do vídeo. Quem está pela gravação no YouTube vai encontrar na descrição do vídeo a incapacidade da lei e o advento da graça. Então, amados, voltando ao capítulo 3 de Gálatas, o Paulo declara que somos filhos de Abraão por meio de Cristo. Então, veja bem, Abraão recebeu a promessa. E essa promessa era para Abraão e para o seu descendente. Tá? Aqui no caso, era Cristo. É Cristo. Foi e é e sempre será o descendente da promessa. E em Cristo, essa promessa chegou até nós. Todos os filhos de Deus. Entende? Você está entendendo, amado, por que não é por obras? Não é a tua obra que te traz essa promessa, que te traz vida eterna, que te torna um abençoado diante de Deus. Não é a sua obra. A obra é consequência. Não é a causa. A causa foi a promessa feita a Abraão, que chegou ao seu descendente e, por meio de Cristo, chegou até nós. Lembra-se que eu falei lá no início que nós íamos ver textualmente que não existe essa questão de judeu e gentio? Gálatas 3, 28 e 29.
Ó, não há judeu nem grego. Grego aqui é uma alusão aos gentios. Não há judeu nem gentio. Não há escravo nem livre. Porque naquela época de Paulo havia escravidão. Era um conceito ali daquele tempo. Infelizmente ainda havia essa questão. E muitos que eram escravos recebiam o evangelho. Entende? Só que Paulo disse, olha, em Cristo não há judeu nem grego, ou seja, nem gentio. Não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher. Olha que interessante. Percebe que em Cristo não há diferença de homem para mulher? De judeu para gentio? Tremendo, né? Pois todos são um em Cristo Jesus. Que palavra linda, hein? E se vocês são de Cristo, independentemente se é judeu, gentio, escravo, livre, homem ou mulher, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pegou ou não pegou? Está claro ou não está claro? Tudo que você tem em Cristo Jesus, vocês são salvos e sempre salvos, abençoados com toda sorte de bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa, filhos de Deus. Percebam bem, toda esta condição que vocês têm, que todos nós temos em Cristo. Foi a promessa que o Senhor deu a Abraão, a lei veio 430 anos depois, mas não anulou a promessa. Então a promessa permaneceu, claro, porque foi a promessa de Deus para com Abraão e nunca seria quebrada essa promessa. E lá em Cristo, no descendente direto de Abraão, que era Cristo, essa promessa então chegou até nós. Porque Cristo em amor se deu, esse é o conceito, para cumprir o que a lei exigia. Então ele derramou o sangue dele para que a lei fosse satisfeita, de modo que a promessa chegasse até nós. Não foi pela lei, não é por obras. Entenda isso de uma vez por todas. O que temos e somos hoje em Cristo é somente pela promessa. Então nós somos descendentes de Abraão porque somos filhos de Deus e espiritualmente falando, somos filhos da Israel de cima, né? A Jerusalém de cima, né? É a nossa mãe, como Paulo disse. Vocês estão entendendo o ponto, amados? Então tudo que vimos até agora é para nós entendermos e para provarmos biblicamente que o novo pacto não tem a ver com a carne. Então se ele não tem a ver com a carne, só isso você já observa que ele é eterno. Mas vamos observar no texto bíblico, textualmente, que de fato o novo pacto é eterno. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, observe bem isso aí, pelo sangue da aliança eterna. Pegou ou não pegou? O sangue que Jesus derramou estabeleceu uma aliança eterna. Note que não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho. Está claro ou não está claro que a nova aliança é eterna? Já tem gente dizendo aí que não existe nova aliança. Ou que a nova aliança acabou, não tem mais graça, agora estamos, sei lá, em um terceiro evangelho. Não sei a loucura que estão pregando por aí agora. Meus irmãos, vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês ouvem por aí. Muita bobagem sendo dita em nome da graça. Cuidado com isso aí. A aliança que o Senhor estabeleceu em Cristo, a nova aliança, prometida lá através de Jeremias, é a nova aliança eterna. Não existe uma outra aliança, uma terceira aliança, não tem nada disso. Aquela aliança que o Senhor estabeleceu é a promessa que ele deu a Abraão, que em Cristo foi cumprida e que chegou até nós. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Perceberam que a obra ela é uma consequência? Vocês entendem então por que vocês têm salvação eterna? Porque a promessa foi de uma aliança eterna. O pacto da promessa dada a Abraão chegou até nós e esse pacto é eterno. Por isso que a salvação é eterna, a sua vida é eterna. Por isso que não existe perder salvação. Você percebe que esse conceito de perder salvação ele é absurdo. Porque se você diz que um filho de Deus, eleito desde antes da fundação do mundo, perde a sua salvação, você está dizendo que o Senhor não cumpriu plenamente a promessa.
O Senhor já deu a salvação para todos os seus filhos. Todos os filhos de Deus têm a vida eterna. Ponto. Ponto final. Mas não é pelas obras, irmão Cristiano, não tem que sacrificar. Não, as obras são consequência. E não são obras religiosas sacrificiais de religião. São boas obras. São obras do bem, entende? Essas nós fazemos porque já somos salvos. Porque já somos abençoados. Então, tudo que nós temos hoje, salvação, vida eterna, né? Toda a segurança espiritual que nós temos, a presença do Espírito Santo, a liberdade que vivemos hoje em relação às obras da lei, somos livres das religiões, tudo isso nós temos em Cristo. Por causa da aliança que é eterna. Tudo que temos vem da promessa feita por Deus a Abraão. Cristo herdou e nos tornou co-herdeiros gratuitamente, como vimos na semana passada. Então não existe isso que a graça acabou, que estamos em um evangelho diferente. Não, não. Entenda uma coisa, amados. A graça não só não acabou, como ela é eterna. É o pacto que foi feito com Abraão, que Jesus cumpriu, que chegou até nós e é eterno. É o sangue da aliança eterna. Você acabou de ler comigo aí. Então a graça é para sempre. Por isso que a salvação e a vida, né, salvação e vida eterna é a mesma coisa, né? São sinônimos. Salvação eterna, vida eterna é a mesma coisa, né? Então, amado, a graça é eterna e o evangelho que traz essa graça à tona, que é o evangelho da graça, ele também é eterno. Efésios 2, 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, olha só o que Paulo está dizendo, para mostrar nas eras que hão de vir, ou seja, nós somos uma dessas eras, né? Porque Paulo estava escrevendo naquela época, se referindo ao futuro. Percebeu? Em todas as eras, os aions, os séculos, né? Algumas versões aparece isso, né? Os séculos que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça. Amado, como ou qual seria o meio de se apresentar as incomparáveis riquezas da graça de Deus? É por meio do Evangelho, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês estão percebendo, amados? Ou seja, a aliança da graça é eterna, por isso a pregação da graça é eterna. Eu vou deixar mais um estudo. Eu não vou me aprofundar nesse versículo porque nós já o estudamos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o seguinte estudo. A eterna pregação da graça. Muito interessante. Assista aí, já estudamos isso aí. A pregação da graça é eterna. Por quê? Porque a aliança é eterna. E o único evangelho que traz as informações dessa aliança é o evangelho da graça. Ele é eterno. Entende? Só que, obviamente, nós temos uma perspectiva já com toda a obra consumada. Entende? Por isso que a nossa mensagem tem muito esse peso, né? De chamar a atenção para isso. Gente, já vivemos numa obra consumada. Tudo já foi consumado. Tá? Só que isso vem pelo evangelho da graça. A aliança é eterna porque o sangue é o sangue da aliança eterna, o sangue de Jesus. Então é para sempre, é uma aliança eterna. E o evangelho tem que ser pregado, portanto, eternamente. Mais uma vez, não vou entrar muito nisso, até porque já estamos no fim do nosso estudo de hoje, mas quem está pela gravação no YouTube vai encontrar aí no link, na descrição do vídeo. É só você abrir a descrição do vídeo, você vai encontrar vários links e um deles será esse estudo, a eterna pregação da graça. Tremendo isso, né? Então, amados, olha só, a minha segurança que eu tenho, assim como você tem, a nossa segurança que temos em Cristo, vem por meio dessa promessa. Vem por meio da eternidade da graça. O sangue da eterna aliança foi derramado por todos os filhos de Deus de todos os tempos, para que nas eras que haviam de vir depois dos tempos bíblicos, uma dessas eras é a nossa, né, que estamos vivendo agora, para que essa graça fosse revelada também nessas eras que haviam de vir. Então nós estamos pregando aqui para que as pessoas conheçam as riquezas da graça de Deus, desse pacto que ele deu lá por meio de Abraão.
Então, amado, não tem como você viver em obras de lei, viver religiosamente. Entende? Praticando obras do antigo pacto como se fossem obras da graça. Viver de maneira religiosa, sabe? Viver frequentando templos e com esse pensamento que vou perder a salvação, porque não sei o quê, porque eu tenho que pagar o preço. Amado, tira isso da tua mente, se é que já não saiu da sua mente, né? Mas se você está novo na graça, entenda, você já tem tudo. Você é filho da promessa, você é filho da nova aliança. Percebe? A nova aliança não tem compromisso com a carne, não tem compromisso com os mandamentos da lei de Moisés, que foram dados para o Israel da carne. Percebe? Nós não temos relação com isso. Nós somos da Jerusalém de cima. Então, tudo que temos em Cristo, e nós temos, todas as bênçãos espirituais, nos pertencem por meio da promessa feita a Abraão, que Cristo, como descendente direto de Abraão, recebeu e que nos deu gratuitamente. Então nós vivemos numa eterna redenção, um eterno resgate da morte, né? A redenção foi isso, foi o resgate da morte. Nós não vivemos mais morte, já acabou para o Filho de Deus, acabou. Não existe morte para o Filho de Deus, é vida eterna. Ah, Cristiano, mas o meu corpo biológico aqui vai morrer, eu não vou morrer no corpo? Vai, mas você vai seguir vivo, porque você não é o seu corpo, você está no seu corpo. Entende? É isso que nós defendemos aqui veementemente. Porque a redenção da morte foi eterna. O que é redenção, gente? Redenção é resgate. Então o resgate da morte foi para sempre. Então não existe mais morte. O corpo biológico volta para o pó, mas nós seguiremos vivos. Essa é a promessa. A alma segue viva, vai para o paraíso habitar um corpo glorificado e se unir ao nosso espírito. Essa é a promessa, vida eterna. E nós temos por meio da promessa feita a Abraão e recebida por Cristo e concedida para nós gratuitamente. Eu encerro com Hebreus capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangues de bodes e novilhos, ou seja, não é por meio da lei, pelos sacrifícios da lei, mas pelo seu próprio sangue. Ele, Jesus, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Percebe que tudo que Jesus fez foi eterno? Foi para nos dar segurança eterna. Então o que recebemos de promessa nos foi dado gratuitamente e para todo sempre. Nunca se esqueça, a graça é a segunda e definitiva aliança. Definitiva. É uma aliança eterna. Você não viu isso só como um conceito que eu te apresentei. Você viu isso textualmente na Bíblia. A graça é a aliança eterna, prometida lá em Jeremias, mas não para o Israel da carne, sim para nós, o Israel do Espírito. Então hoje vivemos na eterna redenção, não temos mais morte, já fomos revestidos de vida eterna devido a essa promessa que chegou até nós por meio de Cristo. Portanto, louvado seja Cristo por tudo que nós temos. Toda a honra e toda a glória pertencem a Ele. Ele é o dono de tudo, Ele é o rei de tudo, está sobre tudo e tudo que nós temos vem dele. A honra é toda dele, a glória é toda dele, para todo sempre.